homem, desde que o homem existe. As emoções sempre estiveram presentes, marcando os melhores e os piores momentos da nossa vida. E olhando as emoções de um ponto de vista mais neurobiológico, elas estão relacionadas com o nosso sistema límbico, né? Quando você estuda neurociências, né, na faculdade, nós tivemos a oportunidade de passar 6 meses, né, um semestre inteiro estudando um pouquinho de neurociências. Nós temos vários processos que ocorrem simultaneamente no nosso corpo, né, e dentre esses vários processos, nós temos um sistema chamado de sistema límbico, e ele é o sistema responsável pelo despertar das nossas emoções. Ele ocorre no modo simpático, ou seja, é automático, e isso significa que não requer consulta ao nosso racional para acontecer, e por essa razão as emoções também elas são caracterizadas por serem impulsivas, né? Porque elas ocorrem de forma automática. Por exemplo, você não faz, o seu corpo não faz uma consulta ao seu racional para emitir ou não uma emoção. Não, elas simplesmente elas são emitidas e elas direcionam o nosso comportamento. E o objetivo das emoções é fazer com que nós possamos reagir da melhor maneira possível às experiências às quais nós somos submetidas, né? Porém, o que acontece é que nem sempre as nossas emoções direcionam de forma correta o nosso comportamento, e por vezes elas podem gerar certos comportamentos desadaptativos, uma vez que elas não agem sob a tutela do nosso aspecto racional, ou seja, da nossa consciência. Vamos dar 2 exemplos aqui de certos comportamentos desadaptativos que por vezes nós produzimos e que decorrem de emoções, né? Por exemplo, vamos pegar a emoção tristeza, né? Pegar a tristeza como uma emoção. Digamos que você tenha se decepcionado com alguém em algum momento da sua vida. Então, a tristeza, né, que decorre dessa decepção pode fazer com que você passe a desconfiar de todas as outras pessoas. Então, não é porque uma pessoa te decepcionou que todas as demais vão te decepcionar. Então, esse estado de desconfiança é um comportamento desadaptativo. Então, ou seja, as emoções elas deveriam produzir comportamentos adaptativos, mas por vezes elas acabam produzindo comportamentos desadaptativos. A raiva, né? Os meninos, por exemplo, quando são mais novos, a gente normalmente se reúne para poder jogar futebol, e aí no momento da escolha, aqueles que são mais, digamos assim, perna de pau, né? Não são tão bons na bola, né? Na habilidade de jogar futebol, acabam sendo deixados de lado. Então, alguns passam a sentir raiva por serem deixados de lado, por nunca fazer parte do primeiro time, né? E essa raiva pode acabar desencadeando um comportamento desadaptativo, que é, por exemplo, você não gostar de processo de seleção. Então, você nunca se candidata a nada, você nunca se candidata a fazer alguma coisa, você nunca se propõe a passar por um processo seletivo, seja ele qual for, por causa da raiva que você teve lá atrás, por não ter sido escolhido, por exemplo, para participar de um time de futebol. Então, em suma, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as emoções também podem produzir comportamentos desadaptativos. Como eu já falei, né, elas decorrem de mudanças no nosso organismo, que decorrem de mudanças percebidas no ambiente, e esses estados mentais acabam direcionando o nosso comportamento de modo que nós nos adaptemos a ele. Esse processo emocional, ele é inconsciente, nós não temos controle sobre ele é inconsciente. E ele só pode ser percebido após os sentimentos que são gerados após o despertar das emoções, né? E a propósito, para a psicologia, as emoções e os sentimentos são coisas distintas, são coisas diferentes, porém complementares. A emoção é a resposta que nós damos a um estímulo sensorial, e os sentimentos dizem respeito à interpretação que nós fazemos dessas emoções que foram produzidas a partir de um estímulo. Outra coisa importante que a gente precisa saber, que está relacionado com as emoções, é que elas estão intimamente ligadas aos processos motivacionais. O que isso significa? A partir do momento que
que nós vamos nos desenvolvendo, nós somos levados a buscar as experiências emocionais mais aprazíveis e evitar aquelas que trazem algum tipo de desconforto. Então, é assim que nós lidamos com as emoções. Então, se determinado... Oi? Assiste, depois você me fala. Não vou. Ok. Então, as nossas emoções, elas são relacionadas com esses processos motivacionais. A partir do momento que nós vamos descobrindo aquilo que é prazeroso, né, por exemplo, determinado tipo de atividade produziu essa emoção boa, gostosa. Então, nós tendemos a procurar mais esse tipo de experiências, porque vai trazer vai produzir essas emoções mais aprazíveis, como, por exemplo, a emoção chamada felicidade. E as experiências menos aprazíveis, aquelas que trazem algum tipo de desconforto, as emoções, né, que trazem algum tipo de desconforto, como a raiva, a tristeza, o medo, normalmente elas tendem a ser evitadas por nós. Ok, com respeito aos tipos de emoções, as emoções podem ser classificadas em 2 tipos. Nós temos primeiramente as emoções primárias, depois temos as emoções secundárias ou complexas. Existem vários autores que divergem um pouquinho acerca da quantidade de emoções primárias. Tem autores que dizem que existem apenas 4, tem autores que dizem que existem 7, tem autores que dizem que existem 12. E a partir dessa quantidade de emoções primárias, a combinação dessas emoções, elas produzem as emoções secundárias ou emoções complexas. Então, as emoções mais complexas decorrem da combinação das emoções primárias. As emoções primárias, eu vou citar aqui 7, que são, eu entendo que são as mais vivenciadas por nós ao longo da vida, né? Raiva, felicidade, o desprezo, a tristeza, o susto, o medo e o nojo. Então, essas são algumas das emoções primárias. E para os psiquiatras, psicólogos e as pessoas que estudam o comportamento humano, todos chegam ao denominador comum de que de todos os processos cognitivos, né, todos os processos psíquicos que nós possuímos, a emoção constitui a criança do nosso eu. Então, tudo isso que eu falei é exatamente para poder mostrar para nós que a nossa emoção, o nosso centro emocional, esses processos emocionais, eles são imaturos, eles são infantis. Em suma, o que eu gostaria que vocês pegassem desse primeiro momento da nossa fala? As emoções são processos inconscientes. Esse é o primeiro ponto. Segundo, elas ocorrem a partir de estímulos externos, né? Terceiro, elas provocam comportamentos impulsivos, ou seja, não consultam o nosso aspecto racional. Elas acontecem de forma impulsiva. E por essa razão, elas são facilmente manipuladas. Então, guardem essa informação. As emoções são inconscientes, são processos inconscientes, são processos impulsivos que provocam comportamentos impulsivos e por essa razão a nossa emoção é uma criança, ela é ingênua e ela pode ser facilmente manipulada. E é nesse ponto que é esse ponto, né, da inocência, da ingenuidade, a impulsividade da emoção que vai nos ligar ao segundo tópico da nossa palestra, que é a idolatria moderna. Então vamos considerar aqui agora um pouquinho o que é essa idolatria moderna, como ela funciona e quais são as funções por trás dessa trama, porque existe uma trama. A idolatria atualmente é uma trama, tá certo? Do ponto de vista psicológico, a idolatria não existe uma definição específica, né? Não existe uma definição para a psicologia. A psicologia não define idolatria, né? Mas existem outros temas da psicologia que são correlatos à idolatria, que são próximos, que são os que mais se aproximam da definição de idolatria que nós conhecemos do ponto de vista bíblico, né? Que é o conceito de fanatismo e de culto à personalidade. Então, para a psicologia, a idolatria seria o fanatismo e o culto à personalidade. Para quem não sabe, fanatismo é a admiração sem limites, cega,
e, em alguns casos, até mesmo patológica. Então, fanatismo e culto à personalidade é o conceito psicológico de idolatria. Mas não tem como nós falarmos de idolatria sem nos voltarmos para a palavra de Deus, né? Que é a nossa referência principal. Biblicamente, a idolatria nasceu após a queda do homem, e após a queda do homem, o que aconteceu? O homem perdeu a referência. Antes da queda, a referência do homem era Deus. Então, após a queda, ele passou a buscar no outro aquilo que ele havia perdido. Então, esse é o contexto por detrás da idolatria. O homem se desconectou de Deus, perdeu referência e passou a buscar no outro aquilo que ele havia perdido. Se você considerar os capítulos 3 a 11 do livro de Gênesis, nós vamos ver que o homem, após a queda, longe de Deus, ele passou a estar desorientado. Né? Você tem ali um homem desorientado. Segundo, um homem frágil. Um homem frágil. Terceiro, um homem impotente em relação ao pecado e aos seus desejos. Quarto, o homem passou a viver sem perspectivas. Quando você abre o capítulo 5 do livro de Gênesis, por exemplo, você tem ali um ciclo de vida entediante, onde as pessoas nascem, procriam e morrem. Então, o homem passou a viver sem perspectivas. Quinto, o homem passou a viver de forma incrédula a Deus, não crendo mais, né, na existência de Deus, na ação divina, e tudo isso gerou um estado de insegurança. Então, esse é o raio-x da humanidade após a queda. E foi nesse contexto que no capítulo 10 do livro de Gênesis surge um homem chamado Nimrod. Né? Esse foi um grande homem, foi um ícone da sua época, e ele reuniu em torno de si toda a humanidade. E ele passou a representar para aquelas pessoas os seus desejos mais profundos. Então, Nimrod, ele passou a... É como se todas as pessoas tivessem projetado toda a insegurança, tudo aquilo que faltava neles em Nimrod. Né? E a idolatria, ela tem como berço exatamente ali. Nimrod tem como o primeiro ídolo, como o primeiro personagem a ser idolatrado, Nimrod. Está em Gênesis capítulo 10, os versículos de 8 a 10, e o capítulo 11, versículos de 1 a 4, fala um pouquinho sobre a história de Nimrod. Então, o que nós concluímos, né, ao considerar esse pano de fundo bíblico que nos ajuda a entender um pouco a idolatria? Primeiro, que a idolatria nasceu para suprir carências que o homem passou a ter após este ter sido desconectado de Deus. Então, a idolatria nasce a partir dessa desconexão. Então, a partir do momento que o homem se desconecta de Deus, então a idolatria se apresenta como um meio para satisfazer a falta que o homem passou a ter longe de Deus. E os ídolos, por sua vez, eles foram criados como instrumentos para atender essa demanda. E por detrás de cada ídolo existe uma ideia, existe uma intenção e existe um plano. Então, guarde isso. Por detrás de cada ídolo existe uma ideia, uma intenção e um plano. E no caso de Nimrod, se nós tomarmos Nimrod como exemplo, a ideia que estava por detrás daquele ídolo, daquele ícone, era simplesmente a erradicação de Deus na vida das pessoas, da vida das pessoas. Seu total esquecimento. Nimrod, ele seria, para os seus contemporâneos, uma espécie de símbolo da independência do homem de Deus. A construção daquela torre e a elevação do nome de Nimrod era uma espécie de grito de independência. Então, nesse sentido, nós entendemos que a idolatria, né, ou esse culto à personalidade, não é simplesmente uma adoração a uma pessoa, né? Não é simplesmente o culto a uma pessoa, mas a idolatria, na verdade, é um processo de lenta absorção e assimilação de uma ideia, de uma intenção, de um plano que um ídolo representa. Então, quando nós falamos de idolatria, nós estamos falando de ideias.
Por detrás dos ídolos existem ideias, existem intenções, existem planos. Assim aconteceu com Nimrod, que era um símbolo, ele era um instrumento que representaria a independência do homem de Deus. Obviamente, a gente conhece a história da Bíblia, a gente sabe que o Senhor pôs fim àquele processo maléfico que estava sendo construído ali. Mais tarde, o homem ele passou a criar outros ícones, né? Outros ídolos, com outras ideias maléficas. Mas esse é o ponto que eu gostaria de deixar para vocês. Por detrás dos ídolos existem ideias. Os ídolos são apenas representantes, são apenas instrumentos que promovem ideias, intenções e planos maléficos. E após essa primeira experiência de idolatria, né, registrada lá no livro de Gênesis, de lá para cá, isso vem ocorrendo, né, e se repetindo de forma ininterrupta ao longo da história. Né? Se você olhar para a história, daí, nós veremos exatamente isso. Homens sendo levantados, sendo colocados num pedestal, e a sociedade à sua volta projetando naquele personagem os seus anseios, os seus desejos, os seus medos, as suas vontades, e esse homem, a partir se apropriando, né, desse culto a ele, vendendo ideias, infundindo intenções e planos nas pessoas. Então, as eras passaram, os ídolos foram mudando com o passar do tempo, mas o princípio continua o mesmo. Se a gente considerar a nossa história mais moderna, né, vamos pegar, por exemplo, os últimos 100 anos. Né? E vamos considerar os ícones que surgiram ao longo desses 100 anos. Quero começar aqui falando dos Beatles. Se você olhar a história dos Beatles, os Beatles surgem num período pós-guerra. Né? Você tem ali aquela geração dos baby boomers, né? Eram os hippies, os Beatles, na verdade, eles eram um símbolo da rebeldia, da liberdade, me ajuda quando você ignora os poderes, né? Anarquia, né? Então era um símbolo de anarquia, de rebeldia, de liberdade. Os Beatles também eram instrumentos que romantizaram o uso das drogas, né? O sexo desenfreado. Então, eles foram instrumentos. Então, as pessoas que adoravam os Beatles, que se reuniam em torno dos Beatles, por exemplo, não estavam simplesmente ouvindo músicas, estavam consumindo ideias, estavam absorvendo intenções, estavam produzindo comportamentos que foram idealizados previamente por quem estava por detrás dos Beatles, né? A indústria do rock, né? Depois dos Beatles, muitas outras bandas de rock surgiram. Há inúmeros estudos, né, que apontam a relação, por exemplo, do rock com o suicídio, do rock com o satanismo. Então, o rock não é simplesmente um estilo musical. O rock, por detrás do rock, existe uma ideia, existe um plano. Né? O funk, por exemplo, uma coisa mais moderna. Por detrás do funk, não tem apenas ali os ícones, né? As pessoas que as massas admiram e buscam e escutam. Não. Por detrás do funk, você tem a ideia do sexo, você tem a ideia da libertinagem. Mais recente, agora, nós temos o tal do sertanejo, que também há estudos científicos. Eu, inclusive, pesquisei sobre esses estudos que fazem uma relação bastante interessante entre o sertanejo e o alcoolismo, o sertanejo e a traição. Então, as músicas sertanejas, sobretudo essas músicas mais recentes, de 10 anos para cá, elas possuem mensagens diretas, não é nem mais subliminar, diretas, né? Um apelo ao alcoolismo, uma romantização do alcoolismo e da traição. E nós temos também, poderíamos citar aqui, os ícones da beleza, né? Hoje em dia, nós temos inúmeros personagens, sobretudo nas redes sociais, que são ícones de beleza, beleza fitness, beleza, principalmente essa questão fitness, né? Mas por detrás disso aí você tem o quê? Um culto ao corpo, né? E, consequentemente, uma ditadura da beleza, né? Um estabelecimento de padrões inalcançáveis, inatingíveis e uma distorção da realidade. E as mulheres, normalmente, são as que mais sofrem com
com essa ditadura da beleza que é imposta por esses ícones da beleza, que estão ali simplesmente como instrumentos, como objetos que vendem ideias, intenções, planos e produtos, né? Então, o surgimento ao longo das eras, né, ao longo dos anos, e a promoção de celebridades, sobretudo nos últimos 100 anos, vem contando com um apoio maciço, forte da mídia, né? E principalmente com o advento da televisão, né, no século passado. Então, esse apoio se tornou bastante efetivo, bastante forte. Essa transmissão de ideias, de planos, passou a ganhar força. E mais recente, nós temos as redes sociais, que também surgiu como um segundo braço responsável por alavancar ícones, ídolos, que vendem essas ideias, essas intenções e estes planos. Então, se a gente considerar tudo isso do ponto de vista da idolatria, né, a gente pode concluir que as ações da mídia, né, elas são ações premeditadas, né? As celebridades que surgem e que são fomentadas, elas existem para viverem e fazerem uma propaganda de uma realidade fabricada, de uma realidade distorcida, a fim de promover ideologias e vender produtos. É exatamente isso que acontece. E na prática, como que se dá esse processo de promoção de ideologias e venda de produtos, por exemplo, né? Eu anotei aqui sete itens, na verdade, que é um processo, né? É um processo. Um está para o outro. No primeiro momento, nós temos um adormecimento da mente por meio de mensagens subliminares, né? Aquilo que nós assistimos, aquilo que nós vemos nas redes sociais, aquilo que nós assistimos na TV, nas séries, no cinema, não são apenas cenas para nos entreter. Há estudos, as pessoas estudam para que por meio desse entretenimento sejam transmitidas mensagens subliminares que aos poucos vão como que adormecendo a nossa mente. Né? Para quê? Para, em seguida, você tem o lançamento de sementes. Então, primeiro a mente é adormecida, né? Depois você tem um lançamento de sementes. E essas sementes, elas soam como ideias inocentes. São ideias inocentes. Então, primeiro você tem o adormecimento da mente, depois um lançamento de sementes. E essas sementes são como que ideias inocentes. As ideias, elas são lançadas e, em seguida, em terceiro lugar, elas são romantizadas. Elas são romantizadas. Há um romantismo em cima das ideias. Há todo um glamour, toda uma romantização por detrás dessas ideias. Em seguida, nós temos a remoção do que antes era inegociável. Então, os valores, os princípios, aquilo que antes não podia ser tirado do lugar, passa a ser removido. Né? Em quinto lugar, nós temos o estabelecimento e a adaptação de novos padrões. É exatamente isso que a mídia faz. Então, ela romantiza as novas ideias, remove o que antes era inegociável, estabelece e promove uma espécie de adaptação de novos padrões. E, aos poucos, as pessoas que vão consumindo esse conteúdo vão se adaptando a esses novos padrões. Após a adaptação, nós temos um outro nível, que é o nível da defesa, da militância. Você agora não somente aceitou, absorveu a ideia, mas você agora defende e milita a favor da ideia. E, por último, a verdade, que antes era inegociável, ela passa a ser ridicularizada. Então, essa indústria da idolatria, digamos assim, que é a indústria do entretenimento, ela, no final das contas, ela tem por objetivo ridicularizar a verdade. Isso está na Bíblia. Se você abrir Romanos capítulo 1, você tem ali exatamente esse processo. As pessoas transformando a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. Então, meus queridos, não nos enganemos. Por detrás
da mídia, por detrás das redes sociais, existe uma trama, né, bem construída, muito bem arquitetada para acessar o nosso conteúdo inconsciente. E a emoção é o caminho para estes que dominam esses meios alcançar esse objetivo. Não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar em Edward Bernays, né? Não sei quantos aqui já ouviram falar. Alguém já ouviu falar em Edward Bernays? Sim ou não? Opa, alguém aí, o Marcelo, disse que sim. Edward Bernays, ele foi uma pessoa extremamente importante nos últimos 100 anos, né? Para quem não sabe, esse Bernays, ele é sobrinho de Freud. Freud, eu penso que a maioria de vocês, se não todos, conhecem, né, ou já ouviram falar. Freud é o pai da psicanálise. A psicanálise é a chamada primeira força da psicologia. A segunda força é o behaviorismo e a terceira força é o humanismo. Então, Freud é o pai da primeira força da psicologia. E Freud, quando dentre as várias teorias que ele trouxe ao mundo, né, uma delas, e é uma das mais importantes, ele chegou à conclusão de que as pessoas, de modo geral, elas são conduzidas, né, por impulsos, que ele chama de pulsões, que são conteúdos ocultos, internos e não conhecidos até mesmo pelo próprio homem, né? Por quê? Porque Freud, ele entendeu que além do consciente, desse aspecto racional que nós conhecemos, nós também possuímos uma parte mais profunda que ele denominou no seu tempo como inconsciente. E essa denominação ela perpetua até os dias de hoje. Então, no nosso inconsciente existem inúmeras pulsões, inúmeros desejos, inúmeras vontades. E existem vontades animalescas até mesmo. E tudo isso fica reprimido no nosso inconsciente. Por quê? Porque a maior parte desse conteúdo inconsciente, ele é reprimido socialmente. Então, tudo isso fica fechado, fica guardado a 7 chaves. E a forma, por exemplo, que esse conteúdo é manifestado é pelos sonhos e pelos estados de alucinação. Alguns acabam tendo esses estados de alucinação, mas os sonhos são as formas mais recorrentes desse conteúdo se manifestar. Mas isso é conteúdo para outra conversa, eu não quero falar sobre isso aqui agora. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que Freud descobriu que o homem ele é dirigido por essas pulsões, são essas pulsões internas e inconscientes que movem o homem. E esse seu sobrinho, o Edward Bernays, que também é conhecido ao longo da história como pai das relações públicas, foi ele quem criou o termo relações públicas. Ele teve um insight importante na década de 20, né, em 1920, exatamente 100 anos atrás. Ele teve o seguinte insight, que mudaria para sempre a forma como a mídia se comunicaria com o público, né? O Edward Bernays, ele inventou o que hoje nós conhecemos como a engenharia do consentimento. Ou seja, todo um processo que existe para poder fazer com que as pessoas possam consentir com aquilo que é novo. O Bernays, ele entendeu ele descobriu, a partir dos conhecimentos do seu tio, Freud, que as decisões e as ações das pessoas podem ser manipuladas através de um apelo emocional. Então, até então, como que as pessoas naquela época, na década de 20, em 1920, como que as pessoas consumiam? Por necessidade. Então, ele é o pai do consumismo. Foi ele que descobriu que se você apelasse para o emocional das pessoas, para os desejos mais profundos das pessoas, elas passariam a consumir não mais por necessidade, mas para se sentir melhor. E em 1920 ele fez um experimento social por meio da propaganda de uma empresa de cigarro chamado, acho que é Lucky Strike, acho que ela existe até hoje. E naquela época havia um tabu de que era inconveniente as mulheres fumarem. E essa empresa ela não estava conseguindo vender cigarros para as mulheres. As mulheres consumiam muito pouco. Por quê? Por conta desse tabu de que cigarros era coisa de homem e aquilo não era próprio das mulheres, de que era inconveniente mulheres fumarem. Então,
Para Freud, o cigarro ele seria uma espécie de representação do falo, né? Ou seja, uma representação de autoridade, de independência. E o Bernays ele apresentou o cigarro para as mulheres como tochas de liberdade, né? Como um símbolo de liberdade. Então ele vendeu essa ideia de que ao consumirem o cigarro, ao passarem a fumar, as mulheres passariam então a declarar essa independência, né? Nós somos independentes. Então ele conclamou no primeiro momento as mulheres ricas, que em tese possuíam uma certa independência para poder assumir a frente desse movimento. Então os cigarros naquele tempo foi apresentado como uma tocha de liberdade. E a partir daquele momento o marketing passou a mudar completamente. Como eu já disse anteriormente, as pessoas passaram a consumir não mais por necessidade, mas por desejo. Então, e isso foi influenciando a forma como a mídia ia passar a se relacionar com o público, né? E com o passar dos anos, de Bernays para cá, a mídia foi aprendendo a jogar com as emoções. Lembra que eu falei lá atrás de emoções primárias e secundárias, bem no início? De que as emoções secundárias elas são fruto da combinação de emoções. Então, o que a mídia faz com o passar do tempo? Ela vai combinando as emoções. Ela vai produzindo produtos, personagens, ícones, coisas, movimentos, séries, filmes. Para quê? Para mexer com as nossas emoções, para fazer uma espécie de jogo, de mistura com as nossas emoções. De modo que nós, com o passar do tempo e à medida que nós vamos consumindo esses produtos, o material que essas pessoas produzem, né? Os filmes, as novelas, essa coisa toda, aos poucos nós vamos mudando a forma como nós percebemos as coisas, né? Por exemplo, eu acho que muitos aqui são da geração Malhação, né? Não sei nem se existe ainda Malhação até hoje na televisão, mas eu me lembro que alguns anos, que quando eu era adolescente, né, meu pai, na verdade, quando eu era criança, meu pai e minha mãe sempre falavam para mim, por exemplo, sobre namoro, né, que não pode, que isso é perigoso, né? Eu era um adolescente, uma criança, adolescência, né, de que tem que esperar o tempo certo. E eu me lembro que naquela época me foi apresentado Malhação, né? E quando se olhava para os personagens, né, na série, né, todos jovens, adolescentes namorando, e aquilo parecia ser tão normal, sabe? A vida inteira eu havia aprendido com os meus pais que namoro era algo perigoso, né? Namoro na adolescência, né? Na adolescência, que era algo que podia me levar para coisas piores, poderia trazer algumas consequências, que eu não tinha maturidade para aquilo, que era preciso esperar o tempo correto. Mas a forma como o namoro era retratado na telinha, aos poucos é como se aquilo mexesse com as minhas emoções e eu lentamente começasse a entender o namoro de uma forma diferente. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, é exatamente assim que a mídia trabalha, né? Fazendo esse jogo, essa manipulação com as emoções de modo a nós mudarmos, né, a forma como nós entendemos as coisas. Ok, então eu falei sobre emoções, falei sobre a indústria da idolatria, né, e o apoio da mídia e das redes sociais, e agora eu quero falar um pouquinho dessa mistura perigosa, quando a idolatria se une à emoção. Como nós vimos, a indústria do entretenimento, com o passar do tempo, ela conseguiu driblar o nosso aspecto racional e cognitivo para poder atingir a nossa área mais sensível, que são as emoções. Então, as emoções deveriam ser guardadas por quem? Pelo nosso aspecto racional e cognitivo. Estes deveriam ser os responsáveis por proteger as nossas emoções, porque estas são infantis, ingênuas e manipuláveis. Mas a indústria do entretenimento, ela conseguiu driblar esses zagueiros e alcançar essa criança, né? Alcançar a emoção. E os resultados, se nós olharmos para a nossa sociedade nos últimos anos, são visíveis e preocupantes.
Há um outro personagem interessante para nós conhecermos, e eu aconselho vocês a procurarem depois, muito interessante, chamado Noam Chomsky. Né? Noam Chomsky ele é um grande intelectual, né, da era contemporânea. Ele ainda é vivo, ele tem 91 anos. E ele é um linguístico, né? E ele, há uns anos atrás, ele falou sobre as estratégias de manipulação das massas. Ele apresentou pelo menos 10 estratégias de manipulação das massas. E eu destaquei aqui cinco dessas estratégias que eu achei bastante interessante, que a mídia utiliza bastante para poder nos manipular, né? Manipular a nossa vida e orientar o nosso comportamento. A primeira estratégia é distração. Então, é aquilo que eu falei no início. Não pense que esse entretenimento todo é para nos fazer feliz. Não. Tudo isso aí é para nos distrair daquilo que é essencial, daquilo que é mais importante. Então, a primeira estratégia de manipulação que ele fala, que é utilizada pela mídia, é a estratégia da distração. A segunda estratégia é a estratégia da gradação ou gradualidade. Por quê? E como isso funciona? O nosso cérebro ele tem dificuldade de aceitar aquilo que é muito novo. Mas se aos poucos você vai lançando as sementes de forma gradativa, por exemplo, hoje nós temos nas novelas as relações homoafetivas de forma bastante explícita. Mas se você voltar 10 anos atrás e você ver como que isso nasceu, né, nas telinhas, nas séries, nos filmes, você vai ver que tudo começou de forma bastante gradativa, lenta, né? E a coisa foi crescendo, foi se avolumando, de modo que hoje há uma aceitação. Mas por quê? Porque as pessoas, com o passar do tempo, foram sendo programadas para poder aceitar essas coisas, né? Então, a segunda estratégia é a gradação ou gradualidade. A terceira estratégia é a infantilização, né? A mídia trata eu e você como se nós fôssemos crianças, né? Por quê? Porque a partir do momento que ela nos trata como se nós fôssemos crianças, a probabilidade de nós reagirmos como crianças é grande. Então, ela não nos trata como adultos porque ela quer atingir a nossa criança, que é a nossa emoção. Então, essa infantilização também, essa coisa de tudo é engraçadinho, tudo é meme, tudo é sorriso, tudo isso aí é para infantilizar. É para nos infantilizar, tá certo? E produzir em nós reações e comportamentos infantis. Quarta estratégia, recorrer às emoções. Isso aí tá claro, eu já falei. Ou seja, vamos driblar o cognitivo, vamos driblar o racional e vamos acessar diretamente as emoções. Por isso as músicas, os fundos musicais, né? Quem não lembra da Carolina Dickman cortando o cabelo e aquela musiquinha de fundo? Aquilo ali mexia com as pessoas. Então, você tem um apelo, né? Um apelo emocional, um apelo às emoções. Então, essa é uma estratégia de manipulação das massas. E por último, eu vou falar 5, mas ao todo são 10. Nós temos um reforço à culpabilidade. O tempo inteiro a mídia transmite a ideia de que nós estamos em falta, que nós somos culpados por alguma coisa, né? E nós somos em falta. Você é contra o namoro de adolescentes, você é contra isso e você vai se sentindo culpado. Então, ela trabalha nesse sentido também, de nos culpabilizar. Ok. Então, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre... Estamos concluindo, tá, Diego? Acho que não sei quantos minutos eu tenho aí, mas nós estamos caminhando para o Gabriel. final. Oi. Fique à vontade. Tá tranquilo. Tá, ok. Ok, obrigado. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre alguns efeitos dessa idolatria moderna e esse culto à personalidade, né? Quero apresentar aqui pelo menos 6 efeitos que são claros, são perceptíveis e são bastante comuns hoje nos jovens, né? O primeiro é o seguinte, o despertar das emoções anula o conhecimento prévio que nós temos acerca das coisas. Por exemplo, você tem um certo conhecimento
de que determinado tipo de comportamento é errado. Você aprendeu isso com seus pais, você aprendeu isso com a palavra de Deus, você aprendeu isso com a própria experiência. Mas a partir do momento que esses ícones da idolatria conseguem atingir o nosso processo emocional, todo o nosso aspecto cognitivo ele é deixado de lado, ele deixa de ser consultado. Então ele é simplesmente anulado. Você sabe que não é bom, você sabe que não é saudável, você sabe que não faz bem, mas você não consegue acessar essa cognição e simplesmente passa a ser movido pela sua emoção. Então esse é um primeiro efeito, é a anulação do nosso conhecimento prévio acerca das coisas. Então esse é um primeiro efeito da idolatria nos jovens. O segundo efeito é a alienação, né? Alienação é exatamente a perda do controle. Você passa a ser conduzido, você passa a ser direcionado, você passa a ser massa de manobra. Então, quando ocorre a alienação, é como se nós perdêssemos o controle das coisas. É como se nós estivéssemos num carro e perdêssemos o controle do volante e agora estamos sendo conduzidos por uma força estranha a nós, e cujas intenções não são as melhores e que a qualquer momento pode nos levar a ter comportamentos que vão trazer algum tipo de prejuízo para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Ok, terceiro efeito é o efeito manada, né? É você praticamente perder o seu senso crítico, o seu senso de racionalização das coisas. Você não pensa mais, simplesmente segue a banda, você já não se veste conforme você gosta, mas porque as pessoas se vestem de determinada maneira, porque aquele ator ou aquela atriz se veste daquela maneira, você penteava o cabelo de um lado, mas ele passou a pentear do outro lado e você muda. Então existe um efeito manada. Então veja como que essas celebridades influenciam no comportamento das pessoas. Basta, por exemplo, um grande ícone aí da juventude, a partir de amanhã, exibir determinado tipo de comportamento que, consequentemente, nós vamos ter comportamentos parecidos sendo repetidos por dezenas, centenas, milhares de jovens. Isso é muito perigoso, esse efeito manada. Um quarto efeito é o roubo da identidade. Eu acho isso extremamente preocupante. Por quê? O que é a idolatria também? A idolatria é quando você projeta, né, do ponto de vista do fanatismo, você projeta no ídolo aquilo que você gostaria de ser. Então, você abre mão da sua identidade, da sua singularidade, e você projeta no ídolo aquilo que você gostaria de ser. Então, um dos efeitos da idolatria e esse culto à personalidade é o roubo da nossa identidade, a perda da nossa singularidade. Isso é extremamente preocupante. Todos nós somos importantes, somos distintos por conta desta singularidade. Nós somos diferentes, não apenas biologicamente, mas somos diferentes também do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. Então, nós precisamos preservar essa identidade, essa singularidade. Um outro efeito é o raciocínio e comportamento emocional. Eu acho isso aqui extremamente preocupante. Por quê? O que é o raciocínio emocional? Raciocínio emocional e comportamento emocional são distorções cognitivo e emocionais. O que é o raciocínio emocional, né, e o comportamento emocional? É quando você deixa de considerar as evidências, você deixa de considerar aquilo que é lógico, aquilo que é óbvio, e passa a pensar e agir simplesmente a partir do que você sente. Então, aquele ídolo provoca em você determinado tipo de emoção, e essa emoção produz determinado tipo de sentimentos. E esses sentimentos passam a pautar o seu comportamento, né? Então, o raciocínio e o comportamento emocional também é um efeito maléfico e deletério da idolatria na nossa personalidade, na nossa saúde emocional. E por último, nós temos o famoso "eu quero ser como você", né? Que é aquela inveja sem querer. Ninguém admite que tem,
mas quando você tem um ídolo, você admira de forma demasiada ele, é como se você quisesse ser como ele fosse. Então, isso aí é muito ruim, isso é muito ruim. Nós precisamos querer ser como Deus é, né? Ele é a nossa referência, Ele é o nosso Criador, nós viemos dele, nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então, a partir do momento que nós passamos a querer ser como o outro, isso é muito ruim e é um efeito negativo da idolatria. E por último, meus queridos, agora caminhando para o final, eu queria apresentar mesmo mecanismos que a gente pode utilizar para blindar as nossas emoções. Lembre-se, elas são ingênuas, são imaturas e facilmente manipuladas. Por isso, elas requerem bastante cuidado da nossa parte. E para poder falar dessa blindagem, de como as emoções podem ser resguardadas, aí nesse momento eu vou me voltar um pouco para a palavra de Deus, porque eu entendo que nela nós encontramos os mecanismos, as ferramentas adequadas para que nós possamos guardar a nossa emoção, tá certo? Então, a primeira dica que eu dou para vocês, para poder guardarem e blindarem as emoções de vocês, é estabeleça filtros. Todos nós precisamos de filtros. Qual a função de um filtro? A função de um filtro é evitar que algo indesejado passe de um lado para o outro. Então, você tem os filtros de água, né? Por que a água normalmente é filtrada? Para evitar que certos componentes que estão na água, sujeira, né, bactérias, coisas que são impróprias para o consumo humano, passem. Então, eu e você precisamos estabelecer filtros. E esses filtros devem considerar 3 pontos principais. Então, irmão, Gabriel, como estabelecer esses filtros? A partir de quê? Então, o filtro deve ser construído a partir de 3 percepções. Primeiro, os filtros devem considerar os nossos pontos vulneráveis. Né? Você deve considerar os nossos pontos vulneráveis. Você tem que tomar cuidado, você tem que saber quais são os seus pontos vulneráveis. Para isso, você precisa de autoconhecimento. Você precisa se conhecer, saber como funciona a sua máquina. Como que você funciona. Quais são os seus pontos fortes, mas principalmente quais são os seus pontos fracos. Então, descobrindo quais são esses pontos fracos, quais são esses pontos de vulnerabilidade, estabeleça filtros que guardem esses pontos vulneráveis. Né? Então, eu sou, por exemplo, bastante sensível com músicas lentas. Né? Então, evite esse tipo de música. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, né? Uma das minhas filhas não gosta de música lenta, não. Né? Ana Lívia, quando se uma música lenta começa a tocar, ela fala, pai, tira essa música. Por quê? Porque ela é triste. Me faz ter vontade de chorar. Então, para ela, esse tipo de música mexe com as emoções dela. Então, o que na experiência dela ela precisa fazer? Ela precisa filtrar. Então, esse tipo de música não vai fazer parte do meu repertório. Então, esse tipo de filme não pode fazer parte do meu repertório. Por quê? Porque vai de encontro com a vulnerabilidade minha. Eu sou uma pessoa muito violenta, meu pavio é curto. Então, eu preciso evitar o contato com aquilo que vai ressaltar essa minha vulnerabilidade. Né? Segunda percepção que a gente deve considerar para o estabelecimento desses filtros. Os nossos valores inegociáveis. Tem coisas que nós não abrimos mão. Então, esses valores devem ser consultados na hora do estabelecimento desses filtros. Então, isso aí é importante. Quais são os valores que você não abre mão? Né? Os valores que você aprendeu. Então, aquilo que você não abre mão, você deve considerar, deve consultar para o estabelecimento desse filtro. E, em terceiro lugar, é preciso levar em consideração também os princípios contidos na palavra de Deus. Então, para que você possa blindar a sua mente das intenções, dos planos, das ideias por detrás dos ídolos, é preciso sempre nós estarmos calcados, alicerçados nos princípios contidos na palavra de Deus. Então, não adianta você estabelecer um filtro, mas que deixa passar algo que a palavra de Deus condene. Tá certo? Então, é importante levar em consideração o que a palavra de Deus diz acerca de determinado conteúdo que nós pretendemos acessar, por exemplo. Segunda dica, além de estabelecer filtros,
desenvolva pensamento crítico. Né? Desenvolva um pensamento crítico. No livro de Tito, né, no capítulo 2, versículo 6, Paulo fez a seguinte recomendação para o seu cooperador. Ele disse assim, ó, seja criterioso em todas as coisas. Então, meus queridos, a partir dessa orientação de Paulo, dessa recomendação, eu faço para vocês também a mesma recomendação. Desenvolvam pensamento crítico. Não aceitem as coisas como elas vêm. Né? Pensem. Pensamento crítico aqui é no sentido de analisar, de parar e dar aquela refletida antes de receber. E esse desenvolvimento do pensamento crítico, ele se dá por meio de três pontos. Né? Como desenvolver o pensamento crítico? Então, eu vou apresentar aqui três meios de desenvolver um pensamento crítico para nós que somos cristãos. Primeiro, tendo uma consciência boa. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, Paulo recomenda ao seu jovem cooperador acerca da importância de se ter uma boa consciência. Ele diz que o fato de alguns não terem tido uma boa consciência, eles vieram a naufragar na fé. Então, por que a consciência ela é importante para o pensamento crítico? Porque a consciência é o órgão que nós temos que nos ajuda a julgar, a discernir as coisas. É o órgão responsável pelo discernimento. Então, se a nossa consciência não está boa, nós vamos ter dificuldade de julgar, de discernir as coisas. Então, precisamos cuidar da nossa consciência. Segundo, precisamos conferir as coisas com o Espírito. Né? Nós temos um Espírito, nós temos sido ajudados ao longo de todo o tempo que nós somos na vida da igreja a exercitar o nosso Espírito. Por que é tão importante exercitar o Espírito? Por que é tão importante nós aprendermos a viver no Espírito? Porque o Espírito, ele confere as coisas. Né? O Espírito, ele confirma ou ele refuta. Quando você pega Atos capítulo 17, versículo 16, nós temos ali um episódio que Paulo ele chega na cidade de Atenas e aquela cidade estava completamente dominada pela idolatria e ali é nos dito que Paulo, no seu espírito, ele se revoltou. Né? Ou seja, por estar no espírito, ele conseguiu refutar, né, a influência da idolatria sobre a vida dele, naquela cidade. Então, estar no espírito nos ajuda a refutar, nos ajuda a conferir as coisas. E por último, precisamos conferir com a palavra de Deus. Ou seja, esse pensamento crítico ele deve ser desenvolvido a partir de uma consciência boa, de um exercício do Espírito. Você precisa conferir as coisas com o Espírito e precisa conferir as coisas também com a palavra de Deus. E eu ouvi uma certa frase uma vez que eu levo para a minha vida, que é a seguinte: onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Né? Então, onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Então, se a Bíblia ela refuta determinado tipo de ideia, né, então você tem que pensar duas vezes se vai assimilar ela ou não. Uma outra dica para que nós possamos blindar as nossas emoções é amando o Senhor. Né? As emoções que elas estão relacionadas também com o nosso coração, elas precisam ser direcionadas para a razão pela qual ela foi colocada no nosso interior. Ela não está relacionada apenas com a nossa sobrevivência física, conforme eu disse no início da palestra. As emoções, elas foram colocadas no nosso interior, principalmente para que nós possamos amar o Senhor, para que nós possamos nos alegrar com o Senhor, para que nós possamos sentir, né, as coisas do Senhor. Então, uma outra dica para que nós possamos blindar as nossas emoções é amar o Senhor. Porque se nós amarmos o Senhor, se as nossas emoções estiverem tomadas por um sentimento de amor para com Ele, irmãos, embora ela seja ingênua e infantil, ela vai estar segura de que o nosso coração é do Senhor e de que nós somos criados para amar o Senhor e de que outras coisas não podem dominar as nossas emoções. Então, amar o Senhor é uma outra dica. E por último, fique atento à palavra profética. Né? Fique atento à palavra profética. Ela nos guarda,
de cairmos em armadilhas. Eu não quero ler, vou apenas parafrasear, mas quero deixar referência para vocês. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 10, nós temos ali um episódio em que o povo de Israel estava em guerra contra o rei da Síria, e ali é nos dito que o rei da Síria havia feito armadilhas. Ele havia colocado armadilhas em tal e tal lugar para poder pegar de surpresa o povo de Deus. E naquele momento, o Senhor havia levantado o profeta Eliseu, e Eliseu, o que ele fazia? Eliseu, ele recebia do Senhor a palavra profética, e ele dava aquela palavra profética para o povo. E o povo, ao ouvir e aceitar aquela palavra profética, praticar aquela palavra profética, eles eram orientados a se desviar, né, dos lugares onde haviam as armadilhas do inimigo. E qual era o resultado? Sempre. O povo era salvo. Então, hoje o Senhor tem falado conosco ultimamente, né, por meio dos irmãos que estão à nossa frente. E essa palavra, ela tem apresentado para nós quais são as armadilhas, tem apontado para nós aquilo que nós devemos evitar. E eu tenho certeza que se nós abraçarmos, tomarmos posse dessa palavra profética, o resultado é que nós vamos salvar a nossa vida e vamos salvar especialmente as nossas emoções. Pessoal, esse era o conteúdo que eu havia preparado para falar com vocês. Espero que de alguma forma isso tenha sido de ajuda, né? Caso alguém queira conversar posteriormente acerca desses assuntos, estou aberto para isso. E é isso aí. Em síntese, as nossas emoções são bastante ingênuas, infantis e facilmente podem ser manipuladas. A mídia, a indústria do entretenimento, ela atua na promoção de ídolos que, por sua vez, representam ideias, representam intenções, e o objetivo desses ídolos ao amealhar fãs, né, digamos assim, é vender essas ideias, vender essas intenções, e é aí que nós devemos tomar cuidado, porque se isso acontecer, nós podemos aos poucos perder nossa identidade, acabar emitindo comportamentos do tipo efeito manada, podemos cair no estado de alienação, emitir um raciocínio e comportamentos emocionais, e por essas razões, para não cairmos nesse quadro ruim, a gente precisa blindar as nossas emoções, precisamos restabelecer os guardas, né, que é o nosso aspecto racional, cognitivo, e principalmente o Espírito e a Palavra de Deus que vão nos ajudar a guardar as nossas emoções e vivermos de forma feliz e saudável emocionalmente. É isso aí, que Deus os abençoe, Jesus é o Senhor. Amém, Gabriel. Muito obrigado, meu irmão. Bom, a gente vai ter um momento aqui, eu selecionei algumas perguntas aqui para você poder nos ajudar, mas vou te dar aí 2 minutinhos para você beber uma água, dar uma levantada, respirar um pouco. E enquanto isso eu vou... Tô tranquilo, pode conduzir aí. Então, só para, assim, eu já de antemão já queria agradecer a palestra de elevadíssimo nível. Eu particularmente fiquei um pouco assustado assim de perceber que aqui, ó, digerindo aqui o conteúdo da mensagem até 2025. Meu amigo. Excelente, cara, excelente. Muito bom, muito bom. E um pouco preocupante, né? Saber como as nossas emoções são ingênuas, né? E como a gente facilmente, mesmo adultos, mesmo conscientes de tanta coisa, como a gente pode ser manipulado, né? E aí existe todo um trabalho intencional de poder vender ideologias, vender produtos, vender mentiras para a gente, né? E esses dias eu estava até conversando com a minha esposa acerca de música sertaneja, né? Existe um estilo que é falar sobre traição, não sei o que e tal, mas também existe uma que ela coloca o amor romântico num pedestal de uma forma que
às vezes, o que é gerado no emocional da pessoa é que o que vai resolver dela, para a vida dela, é encontrar o amor da vida dela. Se ela encontrar uma pessoa que a ame, que tudo mais vai se resolver. E essa é a grande pegada da idolatria, né? Ela tornar algo tão essencial para a sua vida quanto Deus. E a gente cai nessa mentira, né? E aí a gente, no nosso coração, gera um ídolo. Não, se eu como eu compartilhei na abertura, né? A experiência de Lia, Raquel e Lia. Ela colocou no coração dela que o que ela mais precisava era o amor de Jacó. Por isso que a cada filho que vinha, ela falava, agora Jacó vai se unir a mim. Agora Jacó vai se unir a mim. Até que no final, no último, ela percebeu que ela tinha que, na verdade, glorificar a Deus. Cara, muito obrigado por essa palestra aí. E vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas. Pode soltar a primeira aqui? Manda ver. Beleza. Galera, vocês aí que estiver aí, você pode mandar também no bate-papo, que há perguntas aqui no reservado para mim. Vou manter aqui o anonimato, fique tranquilo. E se der tempo, a gente, vencendo as perguntas que já foram dadas aqui, a gente passa para as próximas, beleza? Pode ir lançando aí. Vamos lá. Hoje somos levados a nos tornar o centro das atenções. Como Ezra disse ontem, pessoas chegam a se matar por não terem curtidas em sua foto. Poderia mencionar hábitos saudáveis que tiram esse vício que temos de ser o centro de tudo? Tá bom, você pode repetir, Diego? Acho que travou o início da pergunta, eu não peguei do início, por gentileza. Tá bom. Hoje somos levados a nos tornar o centro das atenções. Como o Ezra disse ontem, pessoas chegaram a se matar por não terem curtidas nas fotos. Poderia mencionar hábitos saudáveis que tirem esse vício de ser o centro de tudo? Entendi. Olha, inclusive eu gravei um vídeo tem um mês mais ou menos atrás falando um pouquinho sobre isso, né, no meu Instagram, cujo título era FOMO, né? Existe uma síndrome atual cujo objetivo é classificar exatamente esse medo, né, que alguns acabam tendo de ficar de fora, né? Você tem uma necessidade de consumir conteúdo, de se sentir conectado, né? FOMO é o acrônimo das palavras em inglês. E acho que a dica é se desconectar um pouquinho, né? Gastar menos tempo com as redes sociais. Eu acho que até eu achei estranho, mas eu acho que foi bom. O Instagram, nos anos, acho que de um ano para cá, ele deixou de apresentar o número de curtidas, não é isso? Tem um ano ou tem mais tempo? Pouco mais. Um pouco mais, né? Eu achei isso aí interessante, porque isso aí fazia com que as pessoas acabassem fazendo comparações umas com as outras, de modo que quem tinha mais curtida parecia ser mais feliz, parecia ser mais legal, quem tinha menos parecia ser uma pessoa menos interessante, e essa é uma maneira bastante medíocre de medir as pessoas, né? Afinal de contas, nas redes sociais as pessoas mostram aquilo que elas querem mostrar. De fato, elas são. Então, a dica que eu dou tenta se desligar um pouquinho, né, das redes sociais, utiliza de forma mais funcional, né? Procura esse tipo de relação funcional é a mais adequada, não tanto para entreter. Se você utiliza, por exemplo, as redes sociais como forma de entretenimento apenas, você pode acabar sendo levado a esse estado aí de, conforme eu penso que as redes sociais, elas têm o seu valor, têm a sua relevância, a sua importância, mas elas devem ser e não apenas como uma forma de entretenimento. Beleza, Gabriel. Deu umas travadinhas aqui no seu, mas a gente conseguiu captar bem a mensagem. A próxima pergunta, eu gostei muito dela. Tá, gostei muito dessa pergunta, porque no passado
procurar ajuda profissional, ajuda de um psicólogo, e ainda é hoje, principalmente no meio cristão, ainda é um tabu. Porque se tem, às vezes o cristão ele pensa que se você está com alguma dificuldade, algum problema, você tem que recorrer a Deus, e isso elimina a possibilidade de você ir no psicólogo, né? Já que o psicólogo ele vai tratar das suas emoções e ninguém melhor do que Deus para poder fazer. Então, criou-se essa falácia acerca da psicologia e tal, e um certo tabu, e tem muita gente que acaba sofrendo, amargurado e tal. Enfim, por isso que eu gostei muito dessa pergunta. É assim, como entender que tudo bem procurar ajuda profissional quando o problema é emocional e saber que nem tudo é problema espiritual, como dizem? E mais, aí eu mesclei duas perguntas aqui. Você pode nos dar dicas de como perceber que chegou o momento de procurar ajuda profissional? Entendi. Vamos lá. Ok. Estão me ouvindo? Então, né? Vamos lá. Ok. Como cristãos, a gente precisa se dar conta de que as escrituras elas possuem autoridade para lidar com quaisquer problemas que nós possamos apresentar, né? Inclusive, essa é uma das premissas do aconselhamento bíblico, que é uma área que eu gosto bastante. Inclusive, há uma coluna do jornal onde a gente fala sobre esse assunto, aconselhamento bíblico. Então, como cristãos, nós precisamos nos dar conta disso, de que a Bíblia possui autoridade. Ela por si só, ela é suficiente para poder lidar com todos os problemas que nós venhamos apresentar. Contudo, nem todos os cristãos conseguem extrair a ajuda que a Bíblia nos oferece. Então, esse é um ponto importante. Você tem uma Bíblia que possui poder e autoridade para poder sanar quaisquer tipos de problemas que nós viemos apresentar, mas nem todos, quer seja individualmente ou até mesmo com o auxílio de uma outra pessoa mais experiente, consegue extrair essa ajuda, né? E a própria Bíblia, ela nos dá dicas de que existem momentos em que a gente precisa buscar uma ajuda externa. Ali para a igreja em Corinto, ele chega a afirmar que com respeito àquele assunto, ele não tinha mandamento do Senhor, ou seja, ele não havia uma orientação nas escrituras para aquele assunto. O que isso significa? Isso significa que para determinadas questões pontuais da vida, existem certos problemas que a gente pode vir a passar, nós não temos uma palavra assertiva, direta, objetiva, que trate pontual, que traga uma ajuda pontual aos nossos problemas. E eu penso que em momentos como esse, é necessário sim buscar uma ajuda profissional, né? Deus deu a inteligência para o homem, Deus deu a cognição para o homem, e o homem ao longo desde que ele foi colocado nessa terra, ele tem utilizado essa cognição, esse processo, né, que está na nossa mente, esse processo cognitivo, para poder estudar. E assim nasceu a ciência, assim nasceu inúmeros campos da ciência, a medicina, a fisioterapia, a engenharia, o direito e tantas outras áreas do saber. E a psicologia, lamentavelmente, entre os cristãos, por muito tempo, ela entendida como como se os cristãos vissem na psicologia uma espécie de ameaça, né? Mas a psicologia não é uma ameaça, ela é complementar. E a própria psicologia, Diego e demais irmãos, ela entende hoje que a espiritualidade e a psicologia não são coisas que diferem uma da outra, né? A espiritualidade ela é tida, por exemplo, como um mecanismo de bem-estar para as pessoas. É uma medida protetiva para pessoas que possuem ideações suicidas, né? Não vou falar sobre isso agora, mas ela é uma medida protetiva para pessoas que possuem ideações
suicidas. Então, eu acho que o momento certo de procurar ajuda profissional de um psicólogo é quando você esgotou aquilo que você conseguiu extrair das escrituras e a sua ajuda necessita de algo mais pontual, mais específico. Existe uma ciência que possui mais de 100 anos, que é chamada de psicologia, que certamente possui recursos, ferramentas que podem te ajudar. O que se passa pela nossa mente é como se fosse um nó. Por exemplo, Gabriel, eu me submeto ao psicológico como paciente. Eu faço terapia já tem 1 ano. Isso bem, me fez descobrir muitas coisas, me fez desatar muitos nós que eu tinha, me fez enxergar certas coisas, certos comportamentos que eu tinha que eram um tanto inadequados e eu não percebia. E o mais importante para nós que somos cristãos é nós sempre estarmos com aqueles filtros ligados na palavra de Deus, sempre calcados nos princípios que a palavra de Deus nos oferece. Para quê? Para conferir, né, aquilo que a gente não tragam algum tipo de... Vou repetir. Onde foi que travou? Você estava falando da sua experiência de 1 ano com terapia, que você viu alguns comportamentos e Isso. tal. Me ajudou bastante. Vocês estão ouvindo? Sim. Aí o que eu quero dizer é que, enquanto nós que somos cristãos, enquanto nós estivermos em análise, a gente precisa estar sempre ancorado na palavra de Deus. Você está ali submetendo as suas instâncias psíquicas, né? Emocional, todo esse processo psíquico, você está submetendo à análise. E ali você vai descobrir muitas coisas acerca de você mesmo, né? E vai ser ajudado a desatar certos nós que você tem na sua cabeça. Mas é importante que enquanto a nossa âncora, né, esteja lançada no Espírito, esteja lançado na palavra de Deus. Por exemplo, eu me submeto até o Espírito. Eu estou sempre, enquanto escuto, enquanto falo, depois vou refletir em cima do que se passou na sessão, se passou com o meu espírito, com a palavra de Deus, com os princípios que eu tenho. Por que isso é importante? Porque pior, Diego, passar por um processo terapêutico com um psicólogo é passar por um processo terapêutico com um mau profissional. E a gente sabe que, lamentavelmente, assim como qualquer outra profissão, você sempre vai ter pessoas ali não tão preparadas. Você não tiver com a sua âncora ali no espírito, calcada nos princípios que a palavra de Deus te oferece, você pode ficar de uma orientação não muito boa. Então, é importante estar com a âncora no espírito. Não sei se isso ficou claro. Então, é importante? Sim. Quando esgotou aquilo, você já esgotou a ajuda que as escrituras podiam te dar, mas você sente que precisa de algo mais pontual. Uma ajuda profissional, mas com a âncora no espírito. Agora, em relação ainda a esse tema, chegaram aqui 2 perguntas, eu achei muito, muito boas perguntas e eu acho que vale a pena incluir nesse grupo que você estava falando. É o seguinte, e quando as suas autoridades, quando a sua autoridade cristã, né, seu pastor ou irmão responsável, ele não aconselha o tratamento psicológico, talvez aí por conta desse tabu e tudo mais, o que fazer? E a pergunta seguinte é, você aconselha para nós que somos cristãos procurar psicólogos, além da sua qualificação profissional, psicólogos que são cristãos também? Tá, travou um pouquinho a sua última fala, mas se eu entendi se eu aconselho nós cristãos buscarmos o aconselhamento profissional? É isso? Um profissional que, além da sua qualificação profissional, uma boa qualificação, também seja cristão.
Você quer saber se eu constitucional que seja cristão? Exatamente. A pergunta número 1 é em relação à Sim, autoridade. E a segunda, se você acha para a gente que é cristão, se é bom a gente procurar um psicólogo cristão. perfeito. Então vamos lá. Pessoal, na igreja a gente muito com esse conceito de autoridade e submissão, né? Mas isso está muito relacionado com as coisas eclesiásticas, né? Com a nossa relação eclesiástica, com a nossa relação com a igreja, enquanto alguém que está ali conectado e fazendo parte, e principalmente no que tange à ordem, no que tange ao serviço, ao funcionamento do corpo. No que diz respeito à nossa vida particular, enquanto cristãos, né, individualmente, a decisão de buscar uma ajuda profissional não deve ser decidida por um líder, né? Eu entendo que essa é uma decisão pessoal, particular, e que deve ser levada em consideração o nível de sofrimento que você está passando. Por exemplo, eu procurei ajuda porque eu cheguei num ponto, né? Eu procurei ajuda profissional porque eu cheguei num ponto que eu entendia que eu precisava de uma ajuda mais. Vocês estão me ouvindo? Por favor. Sim, dá umas travadinhas, Eu mas estamos senti que eu ouvindo. havia esgotado as minhas alternativas, as minhas opções, e que eu precisava passar por esse tipo de peça. Foi muito importante para mim, me fez muito bem, tem me feito muito bem, e aquilo que eu falei, você viu, eu não me desviei, eu estou aqui falando para vocês, continuo servindo, continuo cooperando, continuo atuante, continuo cristão, né? Por quê? Porque eu passei por todo esse processo, a minha âncora no espírito, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Então, eu entendo que a decisão de procurar para poder trazer algum tipo de auxílio para o aspecto psicológico deve partir de você e deve levar em consideração o seu nível de sofrimento psíquico emocional, né? Por quê? Porque o seu líder não necessariamente ele vai conseguir entender o que se passa no seu interior, né? Porque isso é um outro conceito, conceito de fenomenologia. Cada fenômeno se dá de forma diferente para um. Por exemplo, se você fala que você está triste, Diego, você fala assim para mim, Gabriel, eu tô triste, cara, tô triste. O Diego, tristeza para mim se manifesta, esse fenômeno tristeza se manifesta de uma forma, para você de outra. Então, se eu falo, não, Diegão, segue a vida, cara, tipo assim, ó, tá tudo bem, bola para frente, eu não sei o que é tristeza. Então, só você sabe o que é tristeza. Eu tenho um conceito de tristeza, mas se eu quero entender o que você está efetivamente passando, eu preciso reduzir ao máximo. Não sei se foi claro. Então, às vezes, as pessoas, vamos colocar assim, né, os nossos líderes, eles podem na boa intenção, imaginar, né, que não, pode seguir, pode avançar, está tudo bem, quando na verdade eles não sabem exatamente o que está se passando no nosso interior. Né, o que está se passando no nosso interior. Então, você deixar de procurar uma ajuda profissional por conta desse impasse, digamos assim, porque isso aí pode trazer um mal para você, né? E serviço ao Senhor. E se você sente que é preciso procurar uma ajuda profissional, procure. Opa, vamos esperar. Acho que travou pesado agora. Ó Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Opa, vai ter mais uma hora. Calma. É o quê, Fred? Ele quer mais uma hora. Caiu. Caiu. Eita! É 4G, Gabriel. Galera, aproveitar que ele não tá aqui. Meu irmão, que palestra! Cê é louco, moleque. Topíssimo. Também Muito tô bom. achando. Galera, eu tenho mais perguntas aqui, mas já são 21 horas e 41 minutos. E aí? O que vocês acham? Se ele estiver disponível, pode continuar. Por mim, pode. E aí, galera, vocês aí? Quem acha que pode continuar, coloca um joinha aí, faz o emojizinho, faz a reaçãozinha aí pra gente saber, porque aí a gente vê na tela rapidão. Eu acho que uma palestra dessa vale no mínimo 10, 20 mil para pagar. Então, assim, galera, fica. Tem que continuar. Acho que a maioria, Daniel e Diego, pelo que eu tô vendo na TV. Eu vou passar para ele que não quer que saiu e não voltou. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele no WhatsApp aqui. Fala para ele voltar. Volta, pelo amor de Deus! Boot lá na internet dele. Gente, tá muito boa, meu Deus. Eu tô aqui. Quero escutar de novo. Aqui. Entrou, vai entrar. Tá me ouvindo? Ei! Caiu a minha internet aqui, eu tô no 3G da minha esposa aqui. Beleza. Onde foi que eu parei? Acho que era na procura do profissional cristão. Isso, exatamente. Você falou que é particular e tal. Isso. Que é particular o quê? Que essa decisão, ela está no âmbito da sua vida pessoal. Exatamente, é particular. Porém, aí eu acho que você deve fazer isso após você esgotar a ajuda que a Bíblia e que a igreja pode te dar. Eu acho que, em primeiro lugar, nós deveríamos procurar esse tipo de ajuda, né? O aconselhamento bíblico, ele é efetivo, ele é importante e ele pode, sim, resolver muitos dos nossos problemas, muito mesmo. Então, e esgotadas essas alternativas e você ainda sente que está em sofrimento, aí vale a pena, sim, buscar uma ajuda profissional. E o que eu disse é o seguinte: ao buscar uma ajuda profissional, procure alguém da sua confiança, alguém que vá por indicação, ou se você não conhece ninguém para te indicar, faça a experiência, faça uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, analise, preste atenção, e se você sente paz, lembra que a questão de estar com a âncora no espírito, né? Se você sente que aquilo está te fazendo bem e não está te influenciando negativamente, manda ver, segue a vida. Mas porque é o que eu disse também, né? A procura de um profissional inadequado pode ser pior do que não ter um profissional. Beleza. Gabriel, tem um aqui também que selecionei aqui, achei bastante. Eu tentei mesclar por blocos, juntar uma com a outra para poder atender o máximo aqui, né, das perguntas. Certo. Vê como é que tá o tempo dele aí também, a disposição dele, assim, a galera já está disponível. Como é que tá o tempo dele? Gabriel, aqui a gente aproveitou sua queda e a gente aproveitou para saber como é que tá aqui. A galera falou assim, ó, se ele quiser falar a noite toda, a gente ouve ele. Ó, enquanto tiver 3G, aqui, minha internet caiu, eu tô no 3G. Ixi, segura aí. Então, ó. Tranquilo. Olha só a pergunta. Como uma falta de estabilidade familiar e emocional pode afetar na minha comunhão com Deus? Se essa estabilidade e se essa instabilidade pode se tornar uma idolatria? Beleza, vamos lá. O seio familiar, ele é essencial para nós nos sentirmos bem, né? Nos sentirmos protegidos emocionalmente. Exatamente porque ele é o primeiro meio
onde nós somos inseridos quando nós nascemos, né? Então ele possui uma relevância extremamente importante. Porém, a gente aprende na psicologia também a ressignificar, reinventar as coisas. Então, às vezes, por exemplo, no caso de alguém, né, cuja família é bastante instável e emocionalmente, talvez seja interessante você ressignificar a forma como essa família se apresenta para você. Por exemplo, diminua as expectativas, aprenda a separar a honra, o respeito, o amor que você tem para com seus familiares, para com seus pais, em especial, daquilo que eles podem te dar. Por exemplo, às vezes o seu pai ele não é uma boa influência, né? Não é uma boa influência, mas você deve respeito a ele, você deve honra a ele. Então, procura ressignificar essa relação. Procura desenvolver uma relação com ele mais de respeito, de amor, e diminua as expectativas que você outrora tinha em relação a ele, né, como sendo alguém que deveria suprir as suas carências emocionais, e procure outros tipos de influência. A nossa família, ela obviamente possui um papel primário nas nossas relações, mas não é o único, né? Não é o único. Você pode desenvolver esse tipo de relacionamento saudável, e buscar essa influência saudável em outros personagens importantes que te cercam. Certamente, se você olhar ao seu redor, você vai encontrar outros personagens que poderiam sim suprir essa falta, né, essa carência que possivelmente você tenha. Então é melhor você fazer essa separação e Voltou. Fechou? Beleza. Gabriel, aproveitando essa deixa aí, a questão da família e tal, a pergunta aqui é o seguinte: sempre nos identificamos com algumas pessoas, principalmente irmãos mais experientes ou alguém da família. E as tomamos como modelos ou referências para compartilhar nossas emoções e para tomar algumas decisões. Até que ponto essas influências são benéficas? E quando percebemos que alguém deixa de ser um modelo ou referência e passa a se tornar um ídolo para nós? Ok, vamos lá. Eu também falei sobre isso, né, ultimamente no meu Instagram. A questão do fanatismo, né? Existe uma linha tênue que divide a admiração saudável pelas pessoas, né, do fanatismo. A linha é muito tênue, é muito difícil de se perceber. E o ponto as pessoas que nos influenciam, elas não podem, de modo algum, definir as nossas ações. Por mais que uma pessoa seja influente e seja importante na nossa vida, nós não podemos entregar as rédeas, né, o controle para essas pessoas. Elas podem nos influenciar nas nossas ações, na forma de raciocinar, de pensar as coisas, mas o poder decisório a nós pertence. Nem Deus fez isso, Diego, que é a nossa maior influência, a nossa referência. Quando ele criou o homem, ele deu a ele o livre-arbítrio, para que o homem pudesse escolher ser influenciado, né, por Deus. E não estar ali de forma obrigatória ou por constrangimento. Então, no que diz respeito a essas pessoas que são modelos, são referências para nós precisamos sim estar sempre abertos a ouvir, né, mas também a refletir sobre a direção que eles nos dão, porque o processo decisório sempre precisa ser nosso. Precisa sempre ser nosso. Eles podem até influenciar na escolha, na decisão, mas nós não podemos anular o nosso livre-arbítrio. E, do contrário, quando você perde o livre-arbítrio, isso significa que essa admiração se passou a ser um fanatismo.
E isso não é bom, é doentio, é patológico. Beleza. Tem mais 2 perguntas aqui para a gente poder finalizar. Aí uma eu vou responder. Beleza. Porque ela é assim, ó, o que fazer para reconhecer e identificar os meus ídolos? Assista às mensagens do Evilásio e do Graner sábado e domingo, que você vai aprender a identificar os seus ídolos. Essa aí eu queria responder. Agora, tem um aqui no privado aqui que eu já vou ler, mas aí eu já vou adiantando aqui a última aqui que foi passada no Forms aí para a galera durante o dia. Como lidar com o luto? Como lidar com o luto? Tá certo. Então vamos lá. Vou procurar falar de forma bastante objetiva sobre esse assunto, né? O luto é uma experiência humana pela qual todos nós vamos passar em algum momento da nossa vida. Não é uma doença, é um estado emocional, é um estado de tristeza momentânea. Então é um estado, não é uma condição, é um estado, ou seja, é algo que tem começo, meio e fim. E quando que o luto se torna preocupante? Quando ele nos impede de continuar, ele nos impede de viver, né? Quando os nossos pés e mãos passam a estar atados, né, amarrados, e a gente tem dificuldade de prosseguir, de entender que tem uma vida à nossa frente e que ela precisa ser continuada. Normalmente o luto ele possui fases, né? E é importante que a gente fique de olho nessas fases, sabendo identificar em que fase nós estamos ou a pessoa que nós estamos acompanhando está, para a gente poder saber direitinho se uma fase está mais prolongada do que outra, né? As fases seriam essa. A primeira fase é a fase da negação. No primeiro momento, as pessoas elas tendem a negar, né, aquilo que aconteceu, não querem aceitar. Essa não aceitação, essa sensação de negação, ela é comum, é uma sensação comum. Não pode haver um estranhamento em relação a isso. A segunda fase seria a fase da raiva, né? Aquela raiva, né? Em função da dor, da perda, aquilo dói, e isso acaba sendo reverberado no nosso interior por uma emoção de raiva, né? E as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes, acabam sofrendo certas consequências por conta dessa fase, mas ela é uma fase que passa também. Após a raiva vem a depressão, seria a terceira fase, que é um estado maior de melancolia, quando você sente aquele vazio, né? A pessoa foi e deixou, você fica ali com as lembranças, e essa é uma fase que leva um tempinho maior. A negação e a raiva, normalmente, elas são mais rápidas, né? Elas se dão no primeiro momento. Depois, a depressão é como se fosse o período maior. Se você pegar como uma curva, então você começa com a negação e a raiva, aí desce para o terceiro estágio, que é a depressão, né? Que é esse estado profundo de melancolia. Aí sobe e vai para o último estágio, que é o estágio da aceitação, né? Que aos poucos a pessoa vai aceitando, né? Nós que somos cristãos, nós temos a consciência de que as pessoas, quando elas morrem, na verdade, elas dormem, né? Eu tô falando, obviamente, dos filhos de Deus, daqueles que creram no Senhor. Isso aí traz um conforto, né? Traz uma certa tranquilidade e nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a aceitar melhor o que se passou. E basicamente é isso. O importante é a gente ficar de olho nas fases. Se, por exemplo, uma dessas fases acabar se prolongando de forma demasiada, talvez valha a pena procurar algum tipo de ajuda profissional. Beleza. Chegaram 2 aqui, boas. Eita. E aí uma aqui eu vou dar uma melhorada. Diz assim, ó, como desenvolver ou qual a maneira que você acha que a gente pode, no nosso âmbito aqui de igreja, né, desenvolver a habilidade de discutir questões humanas aqui no meio cristão. Questões naturais que muitas vezes não são expostas entre os irmãos, seja por falta de sensibilidade, medo de expor as próprias experiências. E assim parece que há um pano
um pano subjetivo por cima dos conselhos. Então, como desenvolver a habilidade? O que a gente, enquanto igreja, a gente pode fazer para fomentar isso, né? A gente discutir essas questões mais humanas, né? Mais sensíveis à nossa experiência. Entendi. Tipo, Então, aí os exemplos aqui, ó. Depressão, sexualidade, desejos, vícios, tabus, etc. Entendi. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que o que vocês fizeram já é um grande passo, né? Eu acho que fóruns como esse são extremamente importantes e propiciam a oportunidade para que irmãos e irmãs que são da área possam trazer um pouco do conhecimento que eles têm acerca desses assuntos que, como você bem colocou, são pouco tratados no nosso meio, dada a maior relevância que nós damos à palavra profética. Então, esse tipo de conteúdo que é relevante e necessário, ele não está no rol das nossas prioridades na igreja. E eu entendo perfeitamente os irmãos, porque essa é uma energia que se gasta, né, para poder gerar ambientes como esse, e os irmãos que estão à nossa frente possuem outras preocupações, né? Preocupações macro, digamos assim. Você tem uma estrutura macro, mas você tem as questões que são da esfera micro. E eu penso que hoje, diferente de alguns anos atrás, nós vivemos num período bom, viu, Diego? Eu acho que a nossa liderança principal, ela já se habituou e assimilou a ideia de que em certos casos, para certos assuntos, já há necessidade de buscar ajuda profissional. Se você pegar, por exemplo, as últimas conferências, você pega aí de 4 anos para cá, por exemplo, quase todas as conferências você tem palestras de cunho psicológico, né? Com irmãos da área que são convidados a falar, a trazer ajuda deles. Então, se isso tem sido feito no âmbito nacional, eu penso que as igrejas, de forma local, e as regiões, de modo regional, deveriam entender, e eu penso que estão entendendo, isso é um processo, né, de que não se deve mais tratar esses assuntos como tabu, né? Eles sempre foram tratados como tabu porque a igreja nunca foi preparada para isso, né? Nós não temos instrumentação para poder lidar com esses assuntos, mas, graças a Deus, nos últimos anos, alguns irmãos e irmãs se dispuseram a ingressar nessa área, a aprenderem sobre esses assuntos, e eles podem sim trazer muita ajuda para nós. Então, o conselho que eu dou é: criem mais fóruns como esse, criem palestras, reuniões, grupos. Nós estamos numa época de pandemia, né? Tudo é virtual, então pode-se criar reuniões virtuais, né? Quando possível presenciais, né? Quando tudo volta ao normal, porque eu penso que o caminho está aberto. Hoje não há mais algum tipo de restrição por parte da nossa liderança para a gente tratar sobre esses assuntos. Eu acho que isso depende mais de nós proporcionarmos, produzirmos eventos como esses, momentos como esses, porque eu penso que a porta está aberta. Eu acho que é possível sim a gente tratar sobre esses assuntos, Diego. Legal. Maravilha. Eu também penso que a gente que é um pouco mais velho, a gente no passado a gente conseguiu vivenciar um pouco mais das barreiras e de alguns tabus, né? Hoje realmente a porta está mais larga, graças ao Senhor. Por Amém. fim aqui, tem 2 perguntas aqui. A primeira chegou no WhatsApp aqui, ó. Pergunta se a gente pode fazer outro e chamar o Gabriel. Já tá feito o convite para o próximo aí. Pode. Pode. Bom, e a última mesmo aqui que chegou aqui no reservado aqui é o seguinte: você aconselha ou desaconselha para uma pessoa cristã alguma linha psicoterapêutica dentre as 5 principais? Claro, se for possível responder, isso sem ferir a ética profissional. Por favor, explique a pergunta e responda. Tá bom, vou explicar a pergunta. O que acontece é o seguinte: na verdade, não existem apenas 5, não sei quem foi que fez a pergunta, existem inúmeras linhas terapêuticas. É porque a palavra psicologia, Diego, ela não é a palavra mais ideal para poder definir a ciência, né? A ciência
psicológica. O correto seria psicologias, né? Ou algum outro nome que englobasse tudo. Por quê? Porque psicologia é uma cosmovisão, é uma forma de entender o comportamento psíquico e o comportamento prático do homem, né? Essa relação mente, corpo, ações. E existem abordagens. Eu disse no início da palestra, eu falei um pouquinho de forma rápida, não sei quantos conseguiram pegar, sobre as forças da psicologia. Você tem a primeira força, que é a psicanálise, depois você tem o behaviorismo, depois você tem o humanismo, né? E dessas forças, né, muitas abordagens surgiram. Então, você tem inúmeras abordagens. Você tem abordagem psicanalítica, abordagem cognitivo-comportamental, abordagem gestáltica, abordagem fenomenológica, abordagem cognitiva apenas. Você tem o psicodrama, você tem a psicologia positiva, você tem várias abordagens, várias linhas terapêuticas. E o que acontece? O que vai definir o tipo de abordagem que você deve adotar para se submeter a um processo terapêutico? Primeiro, e mais importante, a que você mais se adaptar, tá certo? Por exemplo, cada uma tem um estilo, né? A psicanálise, ela tem uma forma, ela possui ferramentas, instrumentos próprios de lidar com um problema. Já a psicologia comportamental tem outra forma, né? É completamente avessa. Porém, todas as psicologias, todas essas abordagens, elas são... possuem comprovação científicas, possuem o seu valor teórico e já comprovado na prática também, e qualquer uma dessas abordagens vai chegar ao mesmo objetivo. Porém, o ponto é qual é a abordagem com que você mais vai se identificar. Então, o conselho que eu dou é pesquise um pouquinho sobre abordagens, se você vai se submeter a um processo terapêutico, pesquise um pouquinho sobre abordagens, principalmente sobre as principais. Em seguida, veja qual é a que você mais vai se identificar e procure um profissional que atue com essa abordagem. Faça o teste. Não deu certo? Procure outra abordagem. Porque às vezes o que acontece é isso. Eu já ouvi muito disso também. Eu fui no psicólogo e eu não gostei. Aí a pessoa pega e desiste, né? Mas o que acontece, na verdade, foi que a pessoa não se identificou com aquela abordagem, com aquele método, entendeu? Então, a dica que eu dou é essa. Estude sobre as abordagens principais antes de submeter um processo terapêutico. Escolha aquela que você mais se identificar e se submeta ao processo, faça o teste. Não deu certo? Procure outra abordagem. Beleza. Beleza, Gabriel. Você já está terminando a faculdade e eu acho que você já tem alguns clientes aí, meu querido. Muito bom, cara, muito legal. Esclarecedor demais. Eu acho que trouxe até um pouco mais de esperança nesse tipo de assunto. Muito legal, cara, muito legal, muito proveitoso. Foram 2 horas, nós começamos aí às 20 horas mesmo, né? Então a gente passou 2 horas. Para mim foi um tempo muito proveitoso. Eu acredito que para cada um aqui dos participantes aqui também foi muito legal. Sabe aquela coisa assim que o tempo todo você aprendendo, pegando, raciocinando e você não via o tempo passar. Realmente o tempo foi um tempo muito, muito útil. Cara, muito obrigado. Deus abençoe você. Amém. E que possa retribuir toda a ajuda que você deu aí pra gente. E com certeza a gente vai chamar você aí para mais encontros. Bom, eu queria chamar agora o Augusto aí. Foi ótimo, foi excelente. Galera, dá uma salva de palmas aí pro nosso irmão Gabriel, aí no ícone aí, ó. Olha aí, ó. Galera aí. Cara, bom demais. Muito bom, Amém. Muito bom, muito bom. E aí, eu queria chamar o Daniel Veras. Cadê você, Daniel Veras? Moleque! Tô aqui. Pilhado. Rapaz, que é isso, hein? Gabriel.
Diga aí. O Gabriel vai ser demandado bastante aí agora. Tá atendendo onde? Não. A Sara quer saber onde que você tá atendendo. Tá atendendo onde? Na faculdade. Gente, é o seguinte. Bom, eu gostaria, antes de dar os avisos, agradecer demais a presença do Gabriel. O Gabriel se disponibilizou prontamente. Teve com a gente aqui no ano passado e já está aqui esse ano de novo. E o que a gente vê, e eu quero aproveitar isso aqui para poder fazer um encorajamento para todos vocês. O Gabriel é uma pessoa que constantemente está em evolução. Você percebe isso no corpo, na alma e no espírito. Para quem conheceu o Gabriel quando ele era jovenzinho, sabe a tripa que ele era. E o Gabriel olhou para o seu corpo e disse: este corpo não te pertence. E começou a comer proteína e levantar ferro. Tá aí este homem grande, bruto, ignorante, do braço de 50 centímetros. Então, o Gabriel evoluiu no corpo. E aí, claro, a gente que está na vida da igreja, a gente já vem em evolução espiritual, a gente já procura evolução espiritual. A gente, desde a salinha, quem é da salinha, está sempre sendo estimulado a evoluir, a crescer espiritualmente. O Ruiós tem essa proposta, né, de nos tornar filhos maduros, e a nossa percepção é de que maturidade não é só maturidade, de que a maturidade espiritual, na verdade, ela é uma maturidade de sentido amplo. Ser espiritual é cuidar do corpo e é cuidar da alma. Uma pessoa espiritual não é uma pessoa religiosa, não é uma pessoa que pega a letra da Bíblia como lei e se torna um fariseu, uma pessoa religiosona, tradicional. Não é isso. A gente cuida do corpo, a gente cuida da alma. E, por último, agora, o Gabriel, ele evoluiu muito. Eu posso falar isso porque eu sou amigo do Gabriel de vários anos. E fazer psicologia fez muito bem, acredito que para o Gabriel. E, consequentemente, para as pessoas que estão próximas dele. Então, eu quero trazer o Gabriel como uma inspiração para todos vocês, A gente precisa ser gente completa, cristãos completos, jovens cristãos completos, que têm saúde física, saúde mental, emocional, psicológica, saúde espiritual. Uma coisa que o Gabriel falou que sempre me intrigava na hora que eu abria as caixas de pergunta no Instagram e vira e mexe alguém perguntava lá sobre se eu indicaria terapia e algumas até falavam assim, você devia indicar terapia para as pessoas e tal. E eu sempre fiquei muito receoso com isso, mas hoje o Gabriel trouxe uma coisa que eu espero que você tenha captado. Ele falou sobre a nossa âncora da alma estar no espírito. Então, o grande lance aí é a gente saber onde a gente vai colocar a nossa alma, na mão de quem você vai entregar as suas emoções, os seus pensamentos. Se você não tem uma boa base espiritual, base bíblica, uma boa formação espiritual, bíblica, quando você entregar a sua alma na mão de um psicólogo, ele vai fazer o que quiser com você. E isso é muito perigoso para nós. Então, isso que o Gabriel falou, de que antes de fazer uma terapia, você precisa ter as suas convicções bíblicas, espirituais, bem fundamentadas, para poder se entregar, né, confiar a uma outra pessoa. Para mim foi assim, foi tiro e queda. Então, eu poderia passar a noite inteira falando aqui de como foi proveitosa essa palestra, agradecer aqui o Gabriel mais uma vez, até pelo horário também, tá em casa com esposa, filha, essas coisas. Então, Gabriel, mais uma vez, obrigado. Você está se tornando cada vez uma referência para nós, os jovens. Quem conhece você do passado, certamente vai, acredito que
nos últimos tempos deve ter adquirido um pouco mais de simpatia por você, né? Eu acho que uma galera aqui do DF que fez CEAP nas férias, né, Micaela? Essa turminha ali, ó, dos Barbosa ali, Micaela, Manabi, né, Fred? Ele, o CEAP em Brasília. Mas o CEAP em Brasília já é mais de boa também. Agora o CEAP da gritando lá da frente. Micaela, você não é monitora? Por que você tá saindo daqui? Daniel, você era igualzinho, Daniel. Pois é, a gente evolui, né? Que bom saber que eu era assim. Então, o Gabriel, graças a Deus, né, tem evoluído aí, tem se tornado uma pessoa mais acessível, né, para nós e que mais de nós seja assim, né, sejam assim. Então, Gabriel, antes da gente dar os avisos, eu gostaria de convidar você para fazer uma oração final, abençoando aqui esses jovens, tantos deles vivendo momentos difíceis, né, sendo assediados por todo tipo de ídolo que quer sequestrar a emoção deles. A gente vive num mundo extremamente idólatra, então uma oração sua por esses jovens aí, depois a gente vai para os avisos. Amém. Amém. Senhor Jesus, nessa noite nós nos voltamos a Ti por completo. Nosso corpo, alma e espírito, nós queremos apresentar no altar, queremos entregar nossa vida nas Tuas mãos. Nossa vida a Ti pertence, o Senhor foi quem nos criou, o Senhor foi quem nos concebeu, o Senhor é quem conhece a nossa estrutura interna, o Senhor sabe das nossas vulnerabilidades, conhece os nossos pontos fracos, conhece os pontos onde nós somos mais suscetíveis a cair. Nós oramos a Ti para que o Senhor possa blindar cada uma dessas partes, o Senhor possa blindar as nossas emoções, o Senhor possa guardá-las das influências negativas do mundo. Oramos para que o Senhor possa guardar cada um desses jovens que estiveram presentes nessa reunião. O Senhor visita-os nessa noite, o Senhor possa fortalecer o espírito de cada um, o Senhor possa pegar a alma de cada um e ancorá-la no espírito, ó Senhor Jesus, e que assim eles possam conduzir a vida deles, sempre com a alma ancorada no espírito. Senhor, além da ajuda que nós podemos obter por meio de profissionais, nós jamais queremos fazer isso sem antes consultar a Ti, sem antes ter comunhão contigo, sem antes sentir a Tua aprovação, porque o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem conhece a nossa vida, conhece a nossa estrutura. Ó Senhor, orienta os nossos passos. Oramos para que o Senhor também guarde a família dos jovens, né? Talvez alguns aqui vivam num ambiente que traga certa preocupação, certa inquietação para eles, que o Senhor possa se tornar o gozo, o refrigério. Oh, Senhor Jesus, cuida desses jovens também. Oramos para que o Senhor continue falando com eles ao longo desta semana, por meio das palestras que ainda serão trazidas. Fala de forma forte e encorajadora com todos os participantes do Estufa. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nessa noite falou com cada um de nós. Nós fomos apenas canais para que o Senhor pudesse falar conosco. Continua nos inspirando, nos encorajando a prosseguir, a continuar te buscando. Ó Senhor, abençoe cada um destes jovens nas suas atividades diárias, no seu dia a dia. Cuida da mente deles, blinda a mente deles, que as palavras que eles ouviram hoje possam serem reverberadas no dia a dia, no viver, nas ações. Guarda todos eles, Senhor. Em Teu nome nós te pedimos. Amém.